Pastor Jardel, mas se eu for casado com descrente, pode separar e casar com crente? Irmãos, nós aprendemos que em hipótese alguma Deus permite um segundo casamento. Aliás, Deus ele detesta o divórcio. Deus repudia, odeia o divórcio. Isso está em Malaquias 3:16. Tá? Deus detesta o divórcio, Deus repudia o divórcio. Deus não aceita, não concorda o divórcio, tá? Só que as pessoas que se separam, eles não chegam a estar condenadas, tá? Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, né, que a mulher não deixa o seu marido, se porém deixar, que fique sem casar, tá? Lá em 1 Coríntios 7, verso 10 e 11. Os casados mandam não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua esposa. Do mesmo jeito, a sua mulher, do mesmo jeito. Então, ele não permite, Deus detesta o divórcio, aborrece o divórcio, odeia o divórcio. Mas se alguém chega a se separar, mesmo Deus detestando, odiando essa atitude, ele não condena. Ele não condena, tá? A pessoa separou. Ele diz, não separe, mas se separar, que fique sem casar. O pecado vai ser quando? O pecado vai ser quando a pessoa casar com outro que não seja o seu marido, que não seja a sua esposa. Aí vai entrar no pecado. O fato dele ter separado, ele não cometeu o pecado, tá? Não que Deus permita isso, porque Deus não aceita. Deus não aceita, Deus não concorda, tá? Mas como o homem tem um direito de escolher as suas atitudes, ele permite. Mas ele diz, o Senhor diz, não separa. Paulo disse aqui em 1 Coríntios 7. Mas se separar, que fique sem casar, tá? Então é isso. Então, mas assim, aí alguém fala, pastor, mas se for casado com descrente, pode separar e casar com outro? Claro que não, a gente já entendeu que não, né? Mas ele diz aqui algo interessante sobre essa questão, que tem muitas pessoas casadas com descrente, o marido ameaça, vai deixar a mulher ou a mulher descrente ameaça que vai deixar o marido crente, ou o marido crente ameaça que vai abandonar a esposa crente. O marido descrente vive ameaçando a irmã que vai deixar ela, ou a mulher descrente vive ameaçando o irmão que vai deixar ele. E os irmãos às vezes ficam preocupados, acham que vai ficar em pecado se o marido for embora e a pessoa ficar sozinha, ou que vai ficar em pecado se a mulher for embora e ele ficar só. E o texto diz o seguinte, 1 Coríntios 7, verso 12 ao 15. Pastor, se o meu marido é descrente, se ele me deixar e for embora, eu fico em pecado? Vamos ver aqui. 1 Coríntios 7, 12 ao 15. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Agora aqui já é um parecer do apóstolo Paulo, um homem que tem o Espírito Santo. Ele está dando aqui a sua opinião baseado nas revelações que ele recebeu de Cristo. Se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente em morar com ele, não a deixe, ou seja, não a mande embora. E se alguma mulher tem um marido descrente e ela consente em habitar com ela, não o deixe, ou seja, não o mande embora. O que ele está dizendo? Aí no verso 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher crente, e a mulher descrente é santificada pelo marido crente. De outra maneira, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, que se aparte, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à escravidão, né? Então vamos entender aqui esse texto. Algumas pessoas... Pronto, aqui nós já vimos o seguinte, que se você tem um marido incrédulo e ele quer morar com você, sim, que você não mande ele embora, deixa ele morar. Se você tem uma esposa incrédula e ela quer morar com você, não a mande embora, deixa ela ficar. Por quê? Porque o marido descrente, ele é santificado pela mulher crente, e a mulher descrente é santificada pelo marido crente. Como assim? Que sentido? No sentido de que, se o marido tem uma mulher descrente, e ele vai, como é que ele santifica a mulher dele descrente? Por exemplo, a mulher dele, meu filho, vamos beber uma cachaça? Não, não vou. Meu filho, vamos pro forró? Não, não vou. Meu filho, vamos assistir esse filme pornô? Não, não vou.
Então ele está dando um testemunho, ele está influenciando a esposa dele com a vida de santidade dele. Então ele vai influenciando a mulher, e a mulher vai se santificando. Por quê? Porque ela vai seguindo os passos do seu marido. Ela vai seguindo os passos do seu marido. Ela deixa de praticar muitas coisas erradas, pecados, porque o seu marido não concorda, não comunga, porque ele é crente, ele é santo. Então, ao mesmo tempo, ela está santificando também. Quando o crente, o marido crente, verdadeiramente crente, ele tem influência na vida espiritual da sua esposa. Do mesmo jeito, a mulher crente, verdadeiramente, ela tem influência espiritual na vida do seu marido. Acaba influenciando de verdade. Mas ele diz no verso de número 15: mas se o descrente quiser se apartar, ele pode ir embora e eu posso casar de novo? Não, casar de novo não. Ele diz que se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Se o descrente quiser ir embora, que vá embora. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus nos chamou para a paz. Ou seja, se o descrente quer ir embora, que vá. Se o descrente quer se apartar, que se aparte. Se o descrente quer divorciar, que se divorcie. Tá? Inclusive, acontece caso, por exemplo, alguém diz: pastor Jadel, o meu marido descrente está pedindo divórcio. Se eu der o divórcio, é pecado? Não, não é pecado. O divórcio, irmão, não vai anular teu casamento diante de Deus com teu marido. Mas o descrente está pedindo, então dá. Se o descrente quer ir embora, então que vá. Se o descrente quer divorciar, fazer o quê? Dá o divórcio. Dá o divórcio. Agora, não pode partir do crente. Não pode partir da mulher crente, do homem crente. Eu não estou mandando você estar dando divórcio. Eu estou dizendo que se ele quer, o texto diz que pode dar. Se o marido quer se apartar, que se aparte. Ele diz no verso 15. Né? Se ele quer se apartar, que se aparte. Se ele quer divorciar, que divorcie. Quer se apartar, que se aparte. Quer ir embora, que vá. Nesse caso, ele diz aqui: o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Ou seja, você você não tem a obrigação de ficar escravo daquela pessoa que não lhe ama. Você não tem a obrigação de ficar escravo daquela pessoa que não te quer mais. Você não tem a obrigação de ficar escravo ali, sendo xingado, apanhando, sendo humilhado. Não. Você não tem a obrigação de ficar escravo a ele. Tá? Agora, casar de novo, não pode. Se o descrente quer ir embora, pode ir. Você não vai pedir o divórcio. Você não vai pedir para separar, tá? Mas se ele quer divorciar, quer ir embora, que parta dele e não de você, certo? Agora, mesmo assim, ele diz: nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Ele não está mandando casar de novo. Tem gente que pega esse versículo e vai dizer: ó, tá aqui, não está sujeito à servidão, acho que pode casar de novo. Ele não está dizendo isso. Nenhum momento na doutrina ele diz que pode casar de novo. Ele diz que pode deixar o marido incrédulo embora, pode deixar a mulher descrente embora, mas não, você não está sujeito à servidão, de ficar debaixo do jugo dele, do jugo dela, né? Da incredulidade deles, do descrente, sofrendo a humilhação ali, enfim. Então você não tem a obrigação de estar tolerando, suportando. Se ele quer ir embora, vai e você fica livre, tá? Não para casar de novo. Se casar com outra pessoa, comete adultério. Fica livre no sentido de que daquela servidão, escravidão que você estava tendo com aquela pessoa incrédula, lhe atazanando direto, né? Mas se ele for embora, aí você vai orar por ele para ele se converter, para ele voltar crente, enfim. É isso. Então é isso, tá? Porque algumas pessoas ficam com dúvida: pastor Jadel, eu sou crente, pastor Jadel, e minha mulher foi embora, e agora? Eu não posso mais pregar, eu não posso mais evangelizar, eu não posso mais falar de Deus? É claro que pode, irmão, você não está em pecado. Você não está em pecado. Sua mulher lhe abandonou, foi embora, você não está em pecado. Seu marido lhe abandonou, foi embora, você não está em pecado. Você entraria em pecado se você casasse com outra pessoa. Aí sim você entraria em pecado. Você entraria numa situação que não é correta diante do Senhor. Mas enquanto você estiver sozinho, você está tranquilo. Enquanto você estiver só, você está em paz com Deus. Você está em paz com Deus. Porque fica confusão na mente das pessoas em relação a muitas coisas, e essa é uma. Pastor Jadel, e eu tô casado ou junto com uma pessoa que já teve um casamento, pastor Jadel. E essa pessoa agora quer me deixar. E aí? A gente está separando. Como é que fica a minha situação? A sua situação é o seguinte, meu irmão: se você está junto ou casado com uma pessoa que já teve um casamento, essa situação não é regular diante do Senhor. Esse não é o seu marido.
Você está com ele, mas você está solteiro. Você está solteiro. E se ele quer separar, claro que pode separar. É uma situação irregular diante do Senhor. Você, mesmo estando morando com ele, você continua solteiro porque você é solteiro e está junto com uma pessoa que é casado, cujo cônjuge está vivo. No caso, você, o solteiro separando, pode casar com quem quiser, desde que seja solteiro também. Que não faça aventurar aí com outro relacionamento com outra pessoa casada, né? Depois não ficar... Mas pode se casar com uma pessoa solteira. Agora, o casado não. O casado ou volta para o cônjuge dele, ou então fica só, né? Isso é o que as escrituras falam. Mulher casada, aliás, mulher não deixe seu marido, que se deixar, que fique sem casal, que volte para o marido. Tá? Então, aí alguém diz, pastor, mas eu estou casado ou junto com uma pessoa, eu sou solteiro, pastor, mas eu estou casado com uma pessoa que já foi casada. Eu posso ceiar? Não, meu irmão, não sei. Não é conveniente você ceiar. Por quê? Porque você está numa prática ilegal diante do Senhor. Então você não pode ceiar. Não é conveniente você ceiar. Claro que a Santa Ceia, ela é individual, o homem que se examina a si mesmo, mas diante da doutrina mostra que essa situação não é legal diante do Senhor. Então eu aconselho você não ceiar, tá? As pessoas que estão aí casados com pessoas que já foram casadas, né, no segundo casamento, eu aconselho não ceiar, tá? Eu aconselho não ceiar. Pastor, mas agora a gente separou. Eu estava casado com um homem que realmente era um homem divorciado, mas agora eu separei dele e a gente está morando embaixo do mesmo teto, tá? Mas a gente não tem mais nada a ver, não tem mais nada. A gente está morando embaixo do mesmo teto por questões de conveniência, né? Mas estamos embaixo do mesmo teto ali, mas não tenho mais nada com ele. Não tenho mais nada com ele. Então você não está mais em pecado. Aquele ali, você não está mais unido sexualmente com aquela pessoa. Estão morando embaixo do mesmo teto, mas você não está mais tendo relacionamento com ele. Então você não está mais em pecado. Agora, aí eu posso ser, pastor, nesse caso pode. Agora, o correto é o quê? Correto é o quê? Já que separou, a solteira estava casada com um homem divorciado, e já que separou, né, que eu digo assim, já que separou, porque eu não vou mandar ninguém separar. Se alguém ligar para mim, pastor Jardel, eu deixo meu marido no segundo casamento, minha filha, isso aí é você quem sabe, né? Não, mas é porque eu ouvi a doutrina e entendi que sim, então faça o que você acha que tem que fazer. Eu prego a doutrina, eu vou estar mandando, eu vou dizer, ei, irmão, tem que separar, tem que divorciar. Não, eu vou pregar a doutrina, cada um toma suas decisões. Eu não quero ser responsável por ninguém, pela vida de ninguém, que eu deixei porque o pastor Jardel mandou. Não, eu não quero ser responsável por isso, tá? Eu preguei a doutrina, você entendeu a doutrina e tomar uma decisão baseada na doutrina, aí é diferente. Não, eu deixei porque eu entendi pela doutrina que eu estava em pecado. Amém. Então não foi ninguém que mandou, foi a doutrina que ele ensinou e você tomou a decisão. Isso é coisa, irmão, muito séria, que as pessoas têm que tomar a decisão por si só. Não é a opinião de fulano ou beltrano. Cada um tem que tomar. Ouviu a doutrina, entendeu? Então toma a decisão de acordo com o que você queira tomar, tá? Tá bom? Então é isso. Então, se já que separou, que tá separado, então para que ficar morando embaixo do mesmo teto? Não é conveniente. Continua dando a aparência do mal, mesmo não estando mais em pecado, mesmo não estando mais em prática de adultério, mas está dando a aparência do mal. E isso tem que ser evitado pelo cristão, certo? Tem que ser evitado pelo cristão. Então, irmãos, aí são muitas perguntas, né? Eu vou falando aqui, eu vou me lembrando de algumas e vou respondendo, né? São muitas perguntas. Então é isso. Então, irmãos, olha, pastor, eu já fui junto, já fui casado com 5 maridos e todos 5 eram casados, eram divorciados. Então você nunca foi casado, você continua solteiro. Continua solteiro. Pastor, eu sou solteira e o meu noivo é solteiro, mas ele não quer casar, nós estamos noivos,
Ele não quer casar no civil, tá? Então, minha irmã, não vá para debaixo do mesmo teto com ele. Mas o senhor disse que não é pecado? Não, não é pecado. É um casamento legítimo diante do Senhor. Mas você não é uma cristã? O casamento no civil é para um bom testemunho. E se você não casar no civil, você vai estar dando um mau testemunho. As pessoas, o seu casamento não vai ser válido diante da sociedade, nem diante das leis, nem diante das autoridades. Então você vai estar causando escândalo, vai dando mau testemunho. Então você só deve se unir maritalmente debaixo do mesmo teto com o seu noivo quando vocês casarem no civil. Aí sim vocês vão morar embaixo do mesmo teto. Por quê? Por causa do testemunho, tá? Por causa do testemunho. Então, amados, são essas aí, né, as perguntas, os questionamentos que as pessoas fazem muitas vezes, ficam com dúvidas. Essas aí são algumas das perguntas, né, alguns dos questionamentos. Pastor Jadel, e eu tive um namorado e a mãe dele me chamou para morar lá, né? E aí eu fui junta? Depende. Se você foi morar lá depois de um acordo que você fez com seu namorado, e aí, minha filha, vamos se juntar? Vamos nos unir maritalmente? Então, de fato, você foi casado. Não, pastor, mas a gente não conversou, eu fui só morar lá na casa da mãe dele. Não, então você estava em prostituição. Porque o que vai constituir um casamento, irmão, é como eu falei, não é aquele negócio da pessoa pegar e ir para casa do outro, esse negócio. Tem que haver uma conversa, um diálogo, um entendimento na mente dos dois do que eles estão fazendo. E aí, vamos constituir um casamento, vamos constituir um lar, vamos nos juntar, vamos nos unir, vamos casar, vamos morar junto? Vamos. Então, nesse momento, quando é tomada essa decisão conscientemente do que estão fazendo, então aí constitui um casamento diante do Senhor. Agora, só esse negócio, não, fulaninha, vamos morar lá em casa. A mãe do cara chama, né? O cara tá com a namorada, fulaninha, vem morar aqui. Vem, foi, que a sogra chamou, a mãe do namorado chamou. Mas ela nunca, o namorado conversou com o seu namorado, né, que eles iam morar junto, que eles constituíam lá um casamento. Então eles estavam em prostituição. Eles estavam em prostituição, em fornicação. Outro diz, pastor, mas eu me casei com a mulher porque ela botou macumba em mim, né? Meu irmão, todo mundo agora vai dizer que o primeiro casamento foi porque o diabo que fez, né? Então não existe isso, tá? Não existe isso. Foi macumba, não foi, tá? Mas é uma coisa que casou, chegou com a pessoa, conversou, né? Vamos casar, vamos morar junto, vamos nos unir embaixo do mesmo teto, vamos nos casar, pronto, né? Porque entenda o seguinte: todas as pessoas que estão no mundo, que não estão em Cristo, elas têm influência maligna em suas mentes. Elas têm influência diabólica de Satanás nas suas mentes, né? Então, não adianta dizer que foi um trabalho de macumba, foi um trabalho de bruxaria, tá? Como se isso fosse uma desculpa, certo? Então não vale. Então é isso. Você não estava possesso, né? Não estava lá endemoniado, não pegaram você na corrente e levaram para dentro de casa. Foi uma decisão que você tomou conscientemente, certo? Como eu disse, influenciado pelo mundo, todas as pessoas do mundo são influenciadas pelo inimigo. Então, é uma coisa que a gente precisa ver isso, né, em nome do Senhor. Então, irmãos, para concluir aqui, a palavra do Senhor diz, né, aqui em Malaquias 2, do 13 ao 16, assim: ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemido, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Quer dizer, o povo estava chorando, gemendo e levando oferta com lágrimas. Deus disse, Deus não está aceitando a oferta de vocês. Eles perguntaram, por quê? Aí ele diz no verso 14, porque o Senhor foi testemunha de ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então ele está dizendo aqui, no momento que o homem é desleal com a sua esposa, trai ela, deixa ela para casar com outra, até as ofertas deles, Deus não recebe mais. Ele está dizendo aqui, né, em Malaquias 2 e 13 até o 16, tá? Então ele está dizendo aqui que porque ele foi desleal,
Ele está achando que está comprando a Deus. Não, eu deixei minha mulher, estou no segundo casamento, estou no terceiro, mas eu estou dando minha oferta, eu vou comprar a Deus. E Deus não se vende. Deus não se vende. Não adianta tentar comprar Deus com dinheiro. Deus não se vende. Deus não é um Deus corrupto, tá? O que você tem que fazer é pedir perdão a Deus, se arrepender. Se arrepender e pedir a Deus ajuda para se consertar. Não ficar tentando cobrir o pecado com dinheiro. Tem gente, por exemplo, que fica mentindo no trabalho, nos negócios, aí porque dá oferta para a igreja, acha que não, que a oferta que ele deu compensa as mentiras dele lá. Não, realmente, eu sou mentiroso, meu negócio é desonesto, mas eu estou dando oferta para a igreja, está tudo bem com Deus, né? E Deus não é um Deus corruptível para estar se vendendo por oferta, tá? Então é isso. Então ele diz no verso 15: e não fez ele um só, e ainda que ele sobejava o espírito, porque somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio, né? Amém. Então Deus, ele odeia o divórcio. Então é isso, irmão. Olha, então a gente vai concluir aqui, tá? Porque então que essa palavra ela entre no seu coração, que traga esclarecimento, que traga entendimento, em nome de Jesus.